Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tudo para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tudo para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus me elegeu e o Espírito de Deus está sobre a minha vida para pregar as boas novas. Jesus me elegeu como profeta e não como pastor, não como bispo, não como diácono, não como ovelha. Eu sou ovelha, mas denominado como profeta. Eu não tenho outra denominação. Não podem me chamar de pastor, de bispo, de diácono. Pode me chamar somente de profeta e de servo, porque eu sou profeta de Deus e servo do Deus Altíssimo. Eu não tenho outra nomenclatura. Amém? E eu quero deixar bem claro esse decreto de hoje. Isso aqui é de acordo com a palavra do Senhor Jesus e de acordo com a assinatura dele no reino dos céus. Isso aqui é o decreto a Deus pela minha vida e através da minha vida, para que vocês nunca mais dobre a minha palavra. Toda vez que eu falar uma palavra ministrada do Senhor Jesus nas plataformas digitais, eu vou lembrar deste vídeo e vou publicar ele de novo, porque essas são as palavras de Deus. Toda vez que algum dos obreiros ou algum dos irmãos dobrar a minha palavra, tentar dobrar a minha conversa, eu vou subir esse vídeo de novo, para que fique declarado e claro diante dos céus e diante da terra que estas são as minhas palavras. Estas são as palavras de Deus em minha boca, para que você trabalhe sobre ela. Todos sabem que Deus nos elegeu. E todos os homens da terra sabem que Jesus nos ama. Não só a mim, como aqueles que se arrependeram. Então, a palavra e o decreto será deste vídeo aqui. E se houver desobediência, o Senhor que está nos céus, me vendo e te vendo, vai trazer sobre você a correção devida. Se você pegar as minhas palavras e distorcê-las com as tuas verdades, o Senhor Jesus Cristo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, será o seu corretor. Será Ele que vai te corrigir, porque é aqui o decreto. Este vídeo e essa live é o verdadeiro decreto das minhas verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, através da Bíblia, direcionada por Ele e autorizada pelo Senhor que está nos céus. Primeiramente, meu Pai, em público, diante do Senhor dos anjos, eu te peço perdão de todas as minhas falhas, passadas, presentes e futuro, que virão, porque eu sou um pecador. Como o Senhor falou na tua palavra, em 1 João, de 8 em diante, que eu vou ler a todo esse público, que eles vão ter que usar estas mesmas palavras para se corrigir e para que o Senhor os justifique. Amém, meu papai? Eu sou dignificado e sou justificado pelo Senhor. Eu ainda não sou justo e não sou digno, mas o Senhor me dignifica e o Senhor me justifica. Não sou eu, e sim o Senhor. Então, meu papai, eu estou aqui para pedir perdão de todos os meus pecados em público, todos, os passados, os presentes e os futuros. Aproveitar que hoje, meu pai, foi o dia que o Senhor morreu para mim viver. Hoje, sexta-feira da paixão, foi o dia que o Senhor deu a tua vida na cruz para me salvar, para me perdoar e para me dar a vida. Então estou aqui diante do Senhor, confessando os meus pecados e dizendo para eles e para o Senhor que eu não sou digno e não sou justo. Eu sou dignificado e justificado pelo teu sangue investido na cruz do Calvário. E se eles distorcer todas as palavras desse decreto, que o Senhor seja o juiz deles e de mim, porque está escrito em 1 João de 8 em diante. 1 João de 8 em diante. Se fizermos a declaração, olha, isso aqui é para todos, isso aqui é o decreto que vai ficar
para todas as nações, para todos os homens dessa terra. Amém? Isso aqui é um decreto diante da palavra de Deus. 1 João, meu Pai, por favor, que não saia nada da minha boca que não seja da tua boca e das tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus, papai. Perdoa os nossos pecados mesmo, hoje, amanhã e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se fizermos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. O que Jesus falou? Todos somos pecadores, não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Vamos repetir, né? Se fazemos a declaração não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, meu papai, diante do Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e declaro, sou um pecador entre os piores de todos os pecadores que já passaram por essa terra. Mas diante do teu sangue, eu te peço perdão para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo, pela fé, que o Senhor já me perdoou. E logo em seguida, ele mesmo declara, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fazemos a declaração, nós não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, papai, que o Senhor seja verdadeiro e todo homem da terra seja mentiroso, porque todos são pecadores e devem se arrepender. O primeiro decreto é esse. O primeiro decreto do líder que Deus escolheu é esse. Arrependa dos seus pecados, e tudo que você torcer das minhas palavras será gravado nesse vídeo, e toda vez que houver uma heresia, uma falsidade, uma mentira jogada, eu vou publicar o vídeo de novo, para que esse verdadeiro vídeo seja as palavras de Deus na minha boca. Então, o primeiro decreto, sem sombra de dúvida, é que você se arrependa. 1 João 1, 8 em diante, de 8 em diante. Eu vou repetir para que esse seja o verdadeiro decreto, e o decreto que Deus vai trazer como resposta para todos que são liderados por mim. Amém? Se fizermos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então eu declaro que sou pecador e Deus é um verdadeiro justificador. Amém? E você faça o mesmo. O primeiro decreto é esse. Decreto da palavra de Deus. Se disser a palavra, Deus trará a correção verdadeira da vida. Amém? O segundo decreto que vai ser lançado para a sua vida é Atos 3,19. Por favor, meu papai. Atos 3,19. E ai daqueles que distorcem a palavra dos profetas. Ai, dor em cima de dor. Aqui em Atos 3 é o segundo decreto do Senhor Jesus para a vida de vocês. O primeiro é arrepender, sem negócio algum. Atos 3,19. Isso é um decreto de boca do profeta que ele escolheu para todas as nações, e não adianta nenhum mentir, não adianta nenhum falar, não e porque é. E se distorcer o decreto, sofrerá as correções verdadeiras da mão do Senhor. Arrependa-se, portanto, e dei meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Amém? Este é o segundo decreto. O primeiro é arrepender dos seus pecados e confessar que Deus é verdadeiro e nós somos mentirosos. Amém? E o segundo, para que venha sobre a sua vida, arrepender dos seus pecados e perdoar o teu irmão. Para que na sua vida venha um refrigério da parte de Deus. Amém? Da parte de Deus, nunca do homem. Porque nós não estamos aqui para agradar homens, e sim agradar a Deus. E depois
fazer a vontade de Deus para os homens. Assim é o segundo decreto. O terceiro decreto é Lucas 13:3. E toda vez que algum homem dessa terra falar de heresias, hipocrisias, tentando distorcer a minha conversa, eu vou levantar esse vídeo de novo para que fique bem claro, no nome do Senhor Jesus. Lucas 13. Lucas 13:3. Aleluia. Terceiro decreto, porque esse é o decreto da sua purificação ou da sua correção. Amém? Porque se você distorcer essas palavras, é o Deus vivo que está vendo isso aqui agora. É o Deus vivo que está lançando este vídeo aqui agora. Amém? Lucas 13:3. Eu lhes digo que não mais... Aleluia. Lucas 13:3. Eu lhes digo que não mais, a menos que se arrependa, todos vocês serão destruídos. Aleluia. Isso aqui é Deus, tá? Não é a boca de homem. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus está falando. Todos nós, sem sombra de dúvida, de grande a pequeno, de rico a pobre, tem que se arrepender dos seus pecados. Todos, ó. Lucas 13, por favor, Espírito Santo, tira toda a amargura, todas as coisas que não são suas da minha boca. Eu lhes digo que não mais, a menos que se arrependa, todos vocês serão destruídos. Do mesmo modo. Então, terceiro decreto. Até agora, Deus falou do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se você distorcer a palavra do profeta, a correção do Senhor Jesus Cristo virá sobre a sua vida, como já está espalhada no mundo inteiro. Então, os três decretos é arrependimento. Voltar ao Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que você é um miserável. E não existe pecado grande e nem pequeno. Todos nós estamos separados da glória de Deus. Somos unidos por Jesus Cristo, o Salvador Deus, em nossas vidas, que inclusive hoje Ele morreu para nos salvar, aqueles que crêem, aqueles que se arrependem. Terceiro decreto. Agora é o quarto decreto. Esse vai para as pessoas que têm o governo na mão, que têm a caneta na mão. Amém? Isso aqui é decreto do Senhor Jesus nos céus para os homens nessa terra, através de mim, que sou profeta e não pastor. Eu não sou bispo, eu sou cheio de falhas, cheio de pecados, então eu não posso ser chamado pastoreio. Eu não posso ser chamado para o pastoreio, e sim para apacentar as ovelhas. Ou seja, existe uma grande diferença entre apacentador e pastoreador. Eu sou apacentador, profeta de Deus. Falo o que Deus quer, independente de se você gosta ou não gosta. Isso aqui vai para os mais dados, que estão fazendo leis e assinando. O decreto verdadeiro é esse. Essa atenção, justo e imparcial. Esdras 7:25. E trazer a justiça aos pobres. Aleluia, glória a Deus e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Esdras 7:25, Jesus nos ordena aos profetas verdadeiros: e você, segundo a sabedoria que o seu Deus lhe deu, designe magistrados, juízes, para julgar todo o povo que está na região ao oeste do rio Eufrates. Isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, o único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. A lei de Deus, que é nada mais, nada menos do que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, se mantendo longe da corrupção do mundo, e nunca esquecer de fazer o bem ao teu próximo. Perdoar, suportar, amar, como Jesus nos ensinou. Esta é a lei de Deus. E vocês devem ensiná-las a todos os que, sem hipocrisia, a todos os que
não as conhece. E todos aqueles que não obedecer à lei do seu Deus e à lei dos profetas, do Rei e glória do Pai, do Filho, e haverá resposta por rebelde. O rebelde que torcer a palavra, haverá resposta, porque eu conheço o meu Deus e eu sei o tanto que Ele me ama. Amém? E você, Esdras, ou seja, eu, como profeta que Deus está falando, para comigo, e você, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, magistrados, juízes, para julgar todo o povo que está na região ao oeste, ou seja, todo o povo de Goiânia, do Rio Grande. Isto é, a lei do seu Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus outras coisas e se arrepender de todo pecado. Esta é a lei de Deus. Amém? Obviamente que os homens truculentos, os traventores, existe a penalidade humana para eles, ou seja, a cadeia. E todo aquele que não obedecer à lei do Senhor, os reis devem ser prontamente julgados, e punidos. A morte só na mão do Senhor, com banimento, com multa ou com a prisão. Isso para quem faz injustiça contra o povo de Deus. O Senhor assim nos céus, o rebelde que torcer as palavras verdadeiras do decreto do profeta, haverá correção das mãos do Criador, e verás com os próprios queda do ímpio, que está sendo avisado entre 3 decretos de arrependimento e 1 de justiça de Deus. Amém? É o quarto. Esdras 7:25. Para que seja julgado, para que seja prontamente julgado, punido com a morte só pelas mãos do Senhor, com banimento, com multa ou com prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o quarto. O quinto é para você saber para que Deus enviou os profetas que Ele alistou, que Ele preparou, que Ele ordenou, que Ele deu a vida, e a responsabilidade da nossa vida está na mão do Senhor. Isaías 45, que é para que você entenda para que Deus me levantou. Amém? Para que não haja entre vocês nenhum tipo de dúvida. E para que você não interprete que é eu que estou fazendo toda essa obra. Não é eu, e sim Deus através de mim. Amém? É o Pai que está fazendo toda essa correção, toda essa justiça. Amém? Inclusive a mim. Porque eu também não escapo de levar umas chicotadas de Deus, tá? Porque sou filho e sou tratado como filho. Então eu recebo as correções do Senhor. Amém? Isaías 45:1. Quinto decreto, para que você absorva bem. Amém? E se distorcer a minha conversa, distorcer a minha palavra, distorcer os decretos que eu dei, eu levantarei esse vídeo para te lembrar. Foi isso aqui que eu falei. Foi essas palavras que eu falei. Não foi outras palavras. A minha mente é uma coisa. Aqui está gravado a palavra de Deus. E todos que distorcerem essa palavra sem ameaça, e sim através da palavra de Deus, serão por Deus corrigidos ou punidos. Amém? Isso aqui foi para que Deus, o próprio Deus, me levantou para esse motivo aqui, para esse fim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem eu seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante dele as nações, e desarmar os reis, a fim de abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Eu irei à sua frente. É o próprio Deus que está fazendo isso através de mim. Amém? Através de mim, é o próprio Senhor que está indo adiante. Amém? Por isso que este é o verdadeiro ministério, esta é a verdadeira igreja e este é o verdadeiro Deus, o meu Senhor. Amém? Que abriu o mar vermelho e me deu autoridade para quebrar a obra completa de Satanás. Amém? Eu irei à sua frente e nivelarei os montes, ou seja, arrancarei os teus pecados, purificarei você e te darei autoridade sobre todos os homens dessa terra. E não é autoridade para que eu tenha amizade, é autoridade para que você se arrependa dos seus pecados e conheça Jesus através da minha vida. Autoridade para derrubar a Satanás, a obra do inferno e tudo que se levanta contra a obra de Jesus na minha vida. Amém?
Quinto decreto, das palavras verdadeiras do Senhor através de mim. Este é para os homens desacreditados que Deus é o meu ajudador, ou o ajudador do meu povo, do povo de Israel, o povo convertido. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, viu, meu papai? E desculpa se eu passei alguma coisa. Isso aqui é para você perder, é para você perder de vez para sempre, a sua vontade de fazer o mal, a sua vontade de arquitetar obras das trevas, a sua vontade de fazer planos ocultos, porque Deus não habita no ocultismo, Deus habita no meio do teu povo através da palavra, porque Ele é o Verbo, e não existe outro Deus a não ser esse Deus, o Verbo vivo que desceu do céu. Isso aqui é para você entender de uma vez para sempre que essas são as verdadeiras palavras e o verdadeiro decreto que haverá correção sobre a pessoa desobediente. Amém? Isaías 54, 17. Preste atenção para você perder de vez a sua vontade de fazer maracutaia, no bom português. Nenhuma arma forjada contra você será bem sucedida. Ou seja, nenhuma preparação do inferno contra pessoas que Deus regenerou, lavou, purificou e ainda está purificando, prevalecerá. Então tire isso da sua cabeça, que o seu ocultismo vai dar chance para você vencer. Só vence de um lado, Jesus Cristo. Jesus aqui e você do lado dele. Só vence dele. Deste lado e não tem outro lado para vencer. Ó, vamos repetir. Isaías 54, 17. Diante do Deus vivo, nenhuma arma forjada contra você será bem sucedida, ou seja, prevalecerá. E você a condenará toda língua que acusar você. Isso é a autoridade que Deus me deu. É por isso que gente fica morrendo de ódio quando eu lanço sobre a tua vida a palavra santa. Porque não é praga, é palavra, né? Acusar você num julgamento. Toda língua que acusar você num julgamento. Essa é a herança dos servos do Senhor e a justiça que dele procede. Diz o Senhor Jesus e o Senhor dos Exércitos, que é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o vídeo do verdadeiro. Não haverá torção de palavras. Desde arrependimento, de justiça dos magistrados, dos doutorados, dos bacharelados, fazer a justiça de Deus, que essa é a pauta, esse é o mapa, amém? E lembrar dos pobres, das viúvas, lembrar dos órfãos e das viúvas, fazer justiça às pessoas que são menos prevalecidas, amém? Glória a Deus, essa é a vontade do Senhor Jesus. E toda vez que um vídeo eu estiver vendo, porque você sabe aonde está e aonde vai chegar até a mim, toda vez que eu ver uma conversa de alguma pessoa que distorceu as minhas palavras, eu vou taxar ele como falso obreiro, como falso irmão, como falso profeta, e vou subir esse vídeo das verdadeiras palavras e do verdadeiro decreto que a mim Deus me autorizou a falar a você. Amém? Essas são as verdadeiras palavras para a honra e glória de Deus. Não sou pastor e sim profeta de Deus em tratamento, em processos de conversão santa, em meio a várias bagunças da minha vida, para que eu seja o homem que porta a palavra de Deus para glorificar o meu Pai em meio à bagunça da minha vida. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Homens cheios de falhas, como Jeremias, como todos os profetas, como Davi, como Salomão, e eu não vou chegar até você como um santo, porque eu não sou. Eu não sou santo, tá? Eu nunca fui santo, eu estou sendo santificado, eu estou sendo justificado, eu estou sendo dignificado. É diferente de ser. Eu nunca vou chegar em você e falar, eu sou o mais pecador. Um dos piores pecadores que já existiu e que já passou nessa terra. Mas, porém, profeta de Deus, amado do Senhor. E essa é a única verdade. Profeta, amado do Senhor. Não existe pastoreio. Pastoreio é para a pessoa que tem as ovelhas dentro de prédio para cuidar.
Não, eu sou apacentador. O caminho é esse, a palavra que Deus quer que você ouça é essa, e se você gostar bem, se você não gostar, amém. É Ele que é meu juiz, meu advogado, e se você se rebelar contra o Deus na minha vida, que através de mim falou essas palavras, é você acertando com Ele. Amém? E as minhas mãos estão limpas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque diante de todos me arrependi e falei a verdade que Deus quis. Amém? Agora é você e o Pai dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor Jesus. Eu ia deixar esse decreto para domingo, mas é hoje, o dia da ressurreição, o dia da morte de Cristo pela minha vida. Jesus morreu hoje, por mim e por você que crê. Amém? E não existe heresia. E não adianta você ficar pautando a minha vida no seu gosto, porque eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para agradar o meu Deus, e muito me entristece quando eu desagrado Ele, e Ele sabe. Amém? Então eu estou aqui para servir a Deus por intermédio dEle, pela força que Ele me deu, pelo poder que Ele me deu, servir você. Qual que é o serviço que eu faço para você? Levar a verdade. Essa é a verdade. E não me importa, irmão, se você acha bom, se você acha ruim, se você está ao meu favor ou contra o meu favor. Aqui é a verdade que Deus quis que eu pregasse. E se houver rebeldes, rebelações, haverá correção dos céus. E muitas dessas correções que Deus faz pela minha justiça é Salmo 91. 1000, 10.000 e nada te atinge. Por isso que muitos morrem de raiva e diz não ter inveja. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, né? Então está aqui a palavra e os decretos verdadeiros. Pai, por favor, meu mestre, assina todas essas palavras nos céus. E se houver um desobediente que torcer as nossas conversas, querendo fazer da verdade deles a tua verdade, que o Senhor seja juiz e testemunha dessas palavras que eu publiquei aqui hoje, e que todos esses homens da terra ouviram, escondidos e aqui, ao vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles não podem mentir para eles mais que o Senhor escolheu, que o Senhor abençoou, que o Senhor protegeu e que o Senhor guardou. E assim mesmo, meu papai, diante do Senhor, eu peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos e dê entendimento com sabedoria para essas pessoas que o Senhor vai salvar. E as pessoas que o Senhor vai tratar, papai, estão todas nas suas mãos, amigos, inimigos, meu povo, o teu povo e o povo que será o seu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. E a oração é essa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas nos livrai, meu papai, de todos os males. Não nos deixe cair em tentação, meu Rei Jesus, por favor. E livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. A minha vida está em suas mãos, a vida desse povo está em suas mãos, a vida do povo que é meu povo está em suas mãos, e a vida do povo que será o seu povo está em suas mãos. Pai, muito obrigado, eu te agradeço por tudo, muito obrigado pela tua presença e pelo seu perdão. Eu te dou honras e glórias, porque é tudo para o Senhor, nada para mim. Pelo poder que o Senhor me deu, a honra e a glória sempre será do Senhor. E eu não sei nem como é que te agradeço o dia de hoje, porque o dia de hoje, meu papai, foi terrível para o Senhor. O dia que hoje simboliza a sua morte naquela cruz, Senhor. Eu não sei nem como, meu Pai, falar de agradecimento com a dor desgraçada daquela que o Senhor sentiu. Mas eu te agradeço por me dar a vida, Pai. Muito obrigado. Eu te amo, meu Rei. Muito obrigado, Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. Aleluia e glória a Deus. Não tem nem como, meu Rei, te agradecer por um dia desgraçado daquele que o Senhor sentiu aquela tanta dor, sem poder se defender. Satanás coloca tanta seta que só Jesus na causa. Muito obrigado, tá? Desculpa mesmo.